Fala galera, bem-vindos ao Corinthians FC News. E na tarde de hoje, tarde quente, tarde agitada no Corinthians, a VaideBet finalmente depõe na Polícia Civil e traz personagens novos, fatos novos. O bicho tá pegando no Corinthians, que não tem um minuto de paz, porque Rodrigo Garro lesionou o joelho. E agora, corintiano, o que vai ser do nosso Corinthians? Acompanhe e se inscreva no canal e vai Corinthians! E a gente vai começar agora o nosso giro de repórteres com o Thiago Salazar, que está na nossa redação de esportes. Boa noite, Salazar. Hoje você traz para a gente aí atualizações sobre uma investigação da polícia envolvendo o Corinthians, é isso? Exatamente isso, Marina. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente tem trazido aqui, desde lá de janeiro, quando a Gazeta Esportiva começou a revelar alguns detalhes do acordo entre Corinthians e VaideBet, à época, o maior acordo celebrado até então na América do Sul toda entre um clube de futebol e um patrocinador. E a gente teve uma atualização importante, traremos aqui informações exclusivas, então, para o nosso telespectador ficar aí quietinho, acompanhar e assistir a gente a partir de agora. Vamos começar mostrando alguns trechos do depoimento colhido pela Polícia Civil, o depoimento do proprietário da VaideBet, José André da Rocha Neto. Ele foi ouvido no dia 12 de dezembro passado agora e contou uma história sobre a negociação do Corinthians com a VaideBet completamente diferente de tudo que a gente já tinha ouvido até hoje, tanto do Corinthians, quanto do presidente Augusto Melo, quanto do então superintendente Marcos Sérgio Moura ou do Alex Cassundé, tido como intermediário desse negócio, pelo menos no contrato entre Corinthians e VaideBet. Enfim, o proprietário da VaideBet veio com uma versão completamente diferente. A gente separou aqui alguns trechos para vocês. No dia 25 do 12, eu fiz uma ligação para Toninho lá de Goiânia. Você fez? Eu fiz uma ligação para Toninho, porque eu vi na manchete que o Corinthians estava escutando algumas propostas de outros plays. E eu sei que Toninho tem contato com esse pessoal de futebol, certo? Eu disse, Toninho, veja aí se consegue alguma reunião com o pessoal do Corinthians, com o novo presidente. Aí ele marcou a reunião pro dia 25, pro dia 26, ou foi pro dia 27, eu acho que foi dia 26. E chegando lá, tava o Marcelinho, tava o presidente, e São Paulo já. Eu tava em Campinas dia 25. E mais 3 pessoas. As 3 pessoas eram o quê? Toninho e mais 2 que eu não recordo o nome. Assim, do Corinthians mesmo, que eu saiba, eram só o Marcelinho e o presidente, né? Tá. O Toninho é tipo tem uma agência, entendeu? É um intermediador, né? E lá a gente fechou o valor, acertou o valor eles pediram 360 milhões, de só fechar por 3 anos. Eu disse, não, vamos fechar 2 anos para a gente testar e tal. Senão a gente só fecha os 3 anos, que é o período do mandato do presidente. No meio da reunião, o presidente disse que tinha outra reunião, se levantou, se despediu, deixou o Marcelinho lá só, com mais essas 3 pessoas. Eu pedi um tempo para pensar, subi para um quarto lá do hotel, dei uma pensada, com as 2 horas depois desci e fechei o negócio. Bom, gente, a gente tem que ir por partes aí. A gente percebe que José André da Rocha Neto, proprietário da VaideBet, ali ele estava sendo ouvido pelo delegado da Polícia Civil, Tiago Fernando Correia, junto do promotor do GAECO, que aí cuida da parte de crime organizado, o promotor Juliano Atoja. Eles estavam ali questionando o proprietário da VaideBet. Os outros 3 personagens são advogados do Rocha Neto. E aí vem essa versão completamente diferente de tudo que a gente já ouviu, né? O Cassundé, apesar de ter dito que nunca participou de negociação e de que também nunca exigiu uma comissão, no depoimento à polícia, ele disse que foi ele quem conseguiu o telefone da VaideBet e levou para o Corinthians fazer essa negociação. O mesmo é defendido em nota oficial em 19 de maio pelo Corinthians. O presidente Augusto Melo também em algumas entrevistas, inclusive aqui para a gente, recentemente no dia 10 de maio, no canal do Benja, ele fala até que pechinchou
negociou esse valor de comissão com o André Cassundé, fala que pediu 20, ele falou, não, pago 10, vamos ver 5, 6, até fechar em 7%, né? No contrato ficou fechado que o intermediário receberia 7%, equivalente a 25,2 milhões de reais. E quem configurou ali no contrato foi justamente a rede social Mídia LTDA, empresa de Alex Cassundé. Ainda tem também as versões de Sérgio Moura, diretor de marketing da época, que também bancou de que Cassundé foi quem levou a VaiDebet ao Corinthians. Enfim, a gente tem agora o José da Rocha Neto, José André da Rocha Neto, trazendo uma história completamente diferente, dizendo que ele que tomou a iniciativa e pediu ajuda para Toninho. Quem que é Toninho? Toninho é Antônio Pereira Santos, sócio de Gustavo Lima em 2 duplas sertanejas, ex-empresário de Gustavo Lima, ex-empresário de Marília Mendonça, é um empresário de muito sucesso nesse meio da música sertaneja, e nós conversamos com exclusividade com o Toninho para perguntar para ele de que maneira isso aconteceu, para a gente também entender a versão do Toninho citado pelo proprietário da VaiDebet. Vamos ouvir. Um rapaz trabalhava para mim, o Sandro Ribeiro, na época, trabalhava comigo aqui na Duetos, e conheceu o Washington, que falou que seria amigo do candidato, do eventual candidato que seria o novo presidente, possível presidente do Corinthians, e chamou a gente para a gente conversar para a gente, se o presidente ganhasse, que ele veio a ganhar, a gente faria os eventos na Arena Corinthians. A gente está pleiteando por isso. Bom, tá aí. Esse é Toninho Duetos, como ele é conhecido no mundo do sertanejo, citado por André da Rocha Neto como então intermediário, alguém que ele procurou para entrar em contato com o Corinthians. E você percebe que no depoimento do proprietário da VaiDebet, ele diz que se reuniu aqui em São Paulo, aqui pertinho da Gazeta, aqui no Hotel Tivoli, com o presidente do Corinthians, com o Marcelinho Mariano, né, o diretor administrativo do Corinthians, além de Toninho e mais 2. Estes 2 são estes citados por Toninho, que é o Sandro, ex-funcionário dele, e o Washington. Este Washington que ele cita é o Washington Araújo, que trabalhou na campanha eleitoral de Augusto Melo, assim como o Cassundé, e que atualmente é coordenador de redes do Corinthians, segundo o próprio clube, quando a gente consultou. O Washington Araújo também, ele é investigado em outro inquérito da polícia como um suposto envolvimento no elo do clube com influencers digitais. Após essa explicação aqui para vocês entenderem quem é o Washington, que participou de toda essa negociação junto ao Toninho Duetos, o próprio Toninho deu mais detalhes de como aconteceu essa reunião do clube com a VaiDebet e de um momento em que ele ficou incomodado com a história da intermediação. Vamos ouvir. Eu liguei para o Washington, que ligou para o Marcelinho, falei com o Marcelinho, e a gente marcou em São Paulo, no Tivoli. Aí o André foi, aí estava o presidente, aí chegou o Marcelinho primeiro, e estava eu, Marcelinho, o Sandro e o Washington, e depois chegou o presidente, fizemos a reunião, aí bateu o número. Até então, a minha empresa, que seria a empresa que iria ganhar a comissão, isso tudo combinado de boca. Aí depois que fechou mesmo, veio fechar, aí eles falaram que tinha que ser uma empresa que já era credenciada deles, que depois nos repassaria, e que isso não veio acontecer depois. Bom, é bom deixar claro que nós aqui procuramos o Corinthians para uma nova manifestação. O clube preferiu não se pronunciar nesse momento, entende que esses depoimentos foram colhidos em segredos de justiça. Nós informamos que havíamos feito uma entrevista com o Toninho Duetos, mas o Corinthians preferiu não se manifestar. O mesmo vale para Washington Araújo e Marcelo Mariano, os 2 citados aí nos depoimentos, e por Toninho Duetos. Ambos preferiram não se manifestar por enquanto, devem se manifestar apenas na polícia quando forem convocados para isso. Bom, a grande discussão agora é que vocês perceberam que o Toninho reivindica que ele foi o intermediário e ele tem aí a concordância do proprietário da VaiDebet, de que ele, Toninho, acompanhado de Washington, né, com o auxílio de Washington e com o auxílio de Sandro, funcionário de Toninho, que eles que fizeram este meio de campo. Tanto
o presidente, né, o proprietário da VaiDebet, quanto o diretor financeiro da VaiDebet, em outro depoimento, no dia 11 de dezembro, ao qual nós também tivemos acesso. E também o Toninho, nessa entrevista exclusiva aqui à Gazeta Esportiva, os três foram questionados sobre Alex Cassundé, que é quem, no final das contas, configura no contrato como o intermediário desse vínculo entre Corinthians e VaiDebet. Vamos ver o que os três falaram sobre Alex Cassundé. O senhor conhece esse sujeito? Não, conheço não. Ele participou daquela reunião no dia 25 de dezembro? Pronto, é isso que eu não lembro da afeição, mas não conheço tinha não. familiares? É familiar essa pessoa para o senhor? Não, é não. Aquele primeiro sujeito lá que eu mostrei para o senhor, em algum momento ele agiu como intermediador do negócio do Corinthians com a VaiDebet? Comigo não. E com algum representante da VaiDebet? Não, porque quem fechou o negócio fui eu. Só fui eu, não teve outra pessoa para bater o martelo, entendeu? O senhor conheceu, já conversou com ele pessoalmente ou por telefone, o Alex Fernando André, conhecido aí como Alex Cassundé? Não. Ele já chegou a manter algum tipo de contato telefônico com o senhor? O senhor se recorda? Também não, né? Não. Tá. Eu não conheço, nunca vi. Se eu vi, ninguém me apresentou ele como da agência que era intermediadora, não. Que até então, em todo momento, antes do negócio concretizar, até ela no Tivoli, eu era o intermediário. Nunca vi na minha vida e nunca conversei. Bom, além dos três afirmarem que desconhecem Alex Cassundé, é importante a gente deixar claro que o Alex Cassundé, ele já prestou depoimento na polícia, como eu citei agora há pouco. Tem até uma outra questão, vocês têm todos os detalhes no site da Gazeta Esportiva, com tudo mais completo, inclusive com uma outra entrevista que fiz por telefone com o Toninho Duetos. E ali, no depoimento do Alex Cassundé, ele diz que procurou a VaiDebet pelo chat GPT, que encontrou um número no telefone, que falou com o proprietário da VaiDebet, o José André, e que passou isso para Marcelinho Mariano, aqui o diretor administrativo do Corinthians. Os dois interrogados, os dois depoentes agora da VaiDebet garantiram que sequer a empresa tem qualquer telefone disponível na internet para esse tipo de contato. Enfim, mais uma versão diferente do que a gente viu. Dentro desse assunto da discussão, se houve intermediário no negócio e quem fez essa intermediação, como vocês perceberam, o Toninho reivindica esse direito, né? E para a gente, de maneira exclusiva, ele falou sobre esse momento em que ele se sentiu lesado, sofrendo ali uma espécie de golpe do Corinthians por não receber e não ser reconhecido como o intermediário do contrato entre Corinthians e VaiDebet. O Sandro e o Washington. Então, eu passaria um valor para eles também. Era o combinado. E quando a gente tentou receber e que eles não pagavam, o Sandro várias vezes ligou para o Washington sempre querendo acalmar o Sandro, que nós fomos lesados num valor muito confortável, que confortaria a vida de qualquer um. Eu cobrei do Sandro, que é o Sandro que tinha me apresentado para o Washington, eu não conhecia o Washington. Aí o Sandro que sempre ligava para o Washington, ligava para o Marcelinho, eu cobrava com o Marcelinho. Não, a gente vai dar um jeito aqui, calma, porque tem uns trâmites aqui. Aí, na hora que eu vi que não receberia, eu desisti, porque eu não tinha documento. Como você vai receber uma coisa que não fez documento, né? Eu falo para o Sandro que foi um livramento de Deus. A gente tem que reparar que o Toninho Duetos, ele disse que não conseguiu cobrar mais porque ele não tinha nenhum documento, mas é importante lembrar que Alex Cassundé também nunca apresentou nenhum documento e a polícia disse que também não tinha nenhuma procuração para buscar um contrato, para buscar qualquer parceiro para o Corinthians. Mesmo assim, segundo o próprio depoimento do Alex Cassundé, ele foi comunicado que receberia ali 7% dos 360 milhões que teriam
que ser pagos pelo Corinthians, né? No contrato está escrito que a comissão seria paga pelo Corinthians, até por isso, durante o depoimento, o Rocha Neto, proprietário da VaiDeBet, ele disse que não se importou com esse trecho do contrato, porque ele falou que, enfim, segundo ele, não sairia do bolso da VaiDeBet, ele não estava preocupado com quem que entraria ali e estava ciente de que havia, sim, um intermediário, mas na cabeça dele, no entendimento do proprietário da VaiDeBet, esse intermediário era o Toninho Duetos, com o auxílio de Washington Araújo, que trabalhava para o clube ali na campanha e depois ganhou um cargo sem o conhecimento do proprietário da VaiDeBet e também do Toninho Duetos. Eles explicaram também mais para frente que não sabiam dessa ligação do Washington Araújo com o Corinthians, além do Sandro, que trabalhava com o Toninho. Enfim, é isso. A polícia agora, a Polícia Civil, o delegado Tiago Correia, ele pretende ouvir as testemunhas, né, que foram citadas por outras testemunhas que já foram ouvidas. Então, esses nomes que estão aparecendo agora, como Toninho Duetos, Washington Araújo, agora eles devem ser convocados. A intenção da polícia é acelerar esse processo, fazer oitivas por videoconferência para tentar acelerar esse processo e, quem sabe, com a expectativa de até o final de fevereiro ter alguma conclusão ou caminhar, pelo menos, para uma finalização de quem deve ser indiciado ou não nesse caso, porque a polícia já chegou à conclusão de que houve um repasse para empresas laranjas, foi oriundo do pagamento do Corinthians para essa empresa intermediadora Rede Social Mídia e, posteriormente, para empresas laranjas. É isso que a polícia está tentando identificar e rastrear o caminho do dinheiro, quebrando sigilo bancário, quem sabe indo aqui até o Hotel Tivoli também para tentar buscar as câmeras de segurança. Enfim, a polícia segue o seu curso, a gente segue acompanhando aqui. Importante lembrar que o caso da VaiDeBet também é um caso que deve ter votação de destituição, né? Vai pautar uma votação de uma eventual destituição e afastamento imediato de Augusto Melo no Conselho Deliberativo. E agora, com essas novidades, talvez Augusto Melo precise se pronunciar o mais rápido possível. Vocês não acham, meus amigos? Obrigada, Salazar, por todas as informações. Como você mencionou, a matéria completíssima está lá no site da GazeteEsportiva.com, desse grande trabalho jornalístico aí do Salazar. Solto a pergunta para vocês. E aí? A única coisa que eu acho é que tem muita coisa para ser explicada e o Salazar está fazendo um trabalho aí brilhante de ouvir todas as partes, assim como a polícia vem fazendo, né, colhendo os depoimentos. Isso só me dá ainda mais certeza daquilo que eu venho falando há muito tempo. O Corinthians, na parte administrativa, é uma vergonha, né? Não importa a gestão, que lado que é, se é lado A, lado B, lado amarelo, lado verde, não interessa. As gestões do Corinthians, a administração do Corinthians, as pessoas que há muitos anos comandam o Corinthians, fazem com que a imagem do clube seja levada para o público dessa maneira, como se tudo fosse uma bagunça, como se tudo fosse feito de maneira errada. Enfim, é lamentável. O torcedor do Corinthians não merece isso que acontece nos bastidores e essas notícias que chegam de polícia, de falta de pagamento, um monte de coisa que denota aí toda a confusão que existe no Corinthians há muito tempo. Não é caso isolado aqui, não. É tudo errado nos bastidores do Corinthians. Realmente, fica difícil da gente opinar sem que a investigação esteja completamente concluída, né? Mas que há inconsistências, a gente vê a diferença, né, nos depoimentos, os depoimentos das diferentes partes envolvidas nesse processo. Eles não batem. Quem é o real intermediador deste contrato entre Corinthians e VaiDeBet? Uma parte fala Cassundé, a outra parte fala Toninho. Então a polícia precisa seguir investigando, seguir levantando documentos, investigando e interrogando o pessoal todo que participou dessa negociação para que a investigação seja concluída e que, se há algum tipo de crime envolvido nessa história, que o autor desse crime seja punido e responda por isso na justiça. Vamos aguardar, mas que há inconsistências, é fato que há inconsistências. Muito bom, e agora eu vou voltar aqui a chamar o Tiago Salazar para a conversa aqui, para trazer agora um papo sobre outra dívida, uma dívida das antigas, das gestões do Corinthians referentes aí ao Ramiro. É isso mesmo, Salazar? Conta pra gente.
É isso mesmo, Marina, porque chamou muita atenção de muitos torcedores do Corinthians o fato de que ontem o Giuliano Bertolucci, famoso empresário aqui do futebol brasileiro, ele acionou o Corinthians na justiça. O entendimento de quem vive ali nos bastidores é que estes empresários estão acionando o Corinthians na justiça por falta de diálogo, porque não estão conseguindo um diálogo com a diretoria do Corinthians. Mas o que chamou atenção no caso do Ramiro? Ramiro foi contratado pelo Corinthians no comecinho de 2019, gestão do André Sanches. Aí, em princípio, ali naquele momento da chegada, chegou sem custos, veio do Grêmio sem nenhum tipo de custo, jogou pelo Corinthians por 1 ano e a partir de janeiro de 2020 o Corinthians tinha uma opção, ou aguardaria o interesse de algum clube e liberaria o Ramiro de graça se chegasse uma proposta acima ali de 3 milhões de euros, ou o Corinthians podia optar por exercer a compra ali de 70% dos direitos econômicos do Ramiro. Então, um jogador que jogou 1 ano em tese sem custos, apenas com os custos dos salários e tudo mais, mas o Corinthians não pagou pela transferência e também poderia liberar e até acabar lucrando com uma eventual venda do Ramiro. A questão aí que pega é o seguinte: o Ramiro, o Corinthians fez a opção em janeiro de 2020 de comprar os 70% do Ramiro. Cerca de 3 milhões de euros, na época, davam uns 12 milhões de reais. A questão é que, a partir de março, a situação da pandemia se agravou. Isso aí, agora eu já estou até entrando na resposta oficial do André Sanches. Eu procurei o André Sanches, presidente do Corinthians da época, e ele manda isso aqui na nota oficial dele, que você pode ler com todos os detalhes no site da Gazeta, mas ele lembra que em março, com o agravamento da pandemia aqui no Brasil, os clubes pararam de ter algumas receitas e tiveram muita dificuldade de honrar com alguns compromissos. O Ramiro foi um deles. Passa 2020 inteiro, vem 2021, Duílio Monteiro Alves assume a presidência. Quando ele assume a presidência, o Corinthians e todo mundo ainda joga por muito tempo, por exemplo, sem público. Começa a ter 30% dos públicos nos estádios a partir de novembro de 2021. Enfim, o Corinthians entende ali que houve uma dificuldade por causa da pandemia. O Corinthians até chegou a fazer uma amortização de cerca de 6 milhões de reais em dado momento, renegociou com o Bertolucci, dividiu ali em 24 parcelas de 1 milhão de reais, pagou algumas, depois deixou de pagar. Enfim, o grande problema é que a dívida hoje é de 42 milhões de reais. Começou em 12 milhões, hoje ela é de 42 milhões e o Bertolucci acionou o Corinthians na justiça para tentar receber essa grana. Então, tá aí um caso importante, uma dívida alta que cresceu demais nos últimos anos. A gente ouviu o presidente André Sanches, que era o mandatário daquele momento, e esses são os argumentos, tanto do André Sanches, quanto também a gente sabe ali do acompanhamento do mandato do Duílio Monteiro Alves, de que a pandemia, infelizmente, segundo eles, não permitiu com que o Corinthians honrasse com essa dívida. Aí tem uma certa cutucadinha, o André Sanches escreve, mas eu já disse, o Corinthians hoje é um clube milionário, parece que não vai faltar dinheiro no clube. Aí ele está querendo também dar uma cutucadinha no presidente Augusto Melo, que está investindo em alguns reforços, como o reforço do Memphis Depay. Sobre a dívida do Corinthians com o Ramiro, é isso, rapidinho para a gente finalizar. O Kaká alcançou algumas metas contratuais e, com isso, o Corinthians foi obrigado a adquirir 90% dos direitos econômicos do Kaká. Isso já foi confirmado pelo clube. O Kaká, então, fica por mais 4 anos no Corinthians até dezembro de 2028. O Corinthians vai ter que pagar cerca de 25 milhões de reais livres de impostos para adquirir o Kaká aí do Tokushima Vortis do Japão. E uma última notícia, o diretor vai ficar bravo, mas acabou de chegar. O Corinthians informou que o Rodrigo Garro está em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito, um problema que ele vem aí sentindo desde abril do ano passado, que foi confirmado em exames em dezembro do ano passado, e o Corinthians informou aí que ele está com esse probleminha, confirmado pelos exames, e vai fazer um tratamento específico. Até por isso o Rodrigo Garro não tem aparecido no gramado, no campo, nos vídeos que a gente tem acompanhado dessa pré-temporada do Corinthians. Tá certo, gente? Passo a bola com vocês. Dia cheio do Timão. Aquele abraço. Valeu, Salazar. Cheio mesmo, para variar um pouquinho. Só uma coisa, Marina, em relação ao Garro, né, o Salazar pode até responder isso num outro momento, porque agora a gente está com o tempo apertado, mas só agora que descobriram esse problema no joelho dele? Quer dizer, a partir de agora que fizeram um exame e viram, puxa, ele tem esse negócio patelar que não sei o quê,
e vai começar um tratamento agora, quer dizer, voltou das férias, ficou um mês aí fora, nem isso, né? Deu menos de um mês, mas agora que descobriram isso, não deu para, já que ele falou que estava sentindo isso desde o ano passado, então agora que vão tomar uma outra atitude, eu não tô entendendo. Né? Nas rodadas finais o Corinthians já tinha se safado do rebaixamento, não precisava continuar tendo Garro em campo se ele já tinha esse problema previamente diagnosticado, né? Em relação à dívida, gente... É o que você estava falando antes, né? É uma bagunça. Eu só não falo que administrativamente o Corinthians é uma várzea, porque a várzea é muito bem administrada. A várzea, um grande abraço a todos os amantes do futebol amador, do futebol de várzea, desse futebol que é a raiz aqui em São Paulo, principalmente. Mas o Corinthians não merece ser comparado à várzea, não. É uma zona mesmo. A gente não sabe onde é o fundo do poço do Corinthians. A gente vai cavando. Mas eles estão cavando. Eles estão cavando. Uma notícia atrás da outra, né? Vamos pro resultado da enquete? Bom, Quem vai ser galera, o grande... Dia 10 de janeiro, dia quente no Corinthians, o bicho tá pegando. O Corinthians que foi acionado aí na Polícia Civil, os integrantes da VaideBet estão sendo ouvidos, como vocês viram aí no começo da reportagem no Gazeta Esportiva. O Salazar trouxe de forma muito concisa, muito coisas, informações aí sobre o que está acontecendo no Corinthians. Não é fácil, é um caso trágico após outro e o Corinthians vai ter que lidar com isso. Já temos uma notícia ruim sobre a Esporte da Sorte, que foi a justiça pleitear seus direitos. A Esporte da Sorte alega aí que cumpriu todos os requisitos e a Loterge está do lado da Esporte da Sorte, porém o governo federal, juntamente com o Ministério da Fazenda, não entende da mesma maneira. Eles falam que a patrocinadora não pode atuar no Brasil, mas em contrapartida, ao mesmo tempo, não fala o que está devendo, né? Você tem que falar o que está de errado para você poder ajustar as peças, mas o governo não fala o que está de errado. Justamente por isso a Esporte da Sorte se viu obrigada a procurar a justiça brasileira para tentar pelo menos entender o que está acontecendo ou entender o que falta para ser feito. Mas vai dar certo. Por enquanto a Esporte da Sorte continua sendo a patrocinadora master do Corinthians. Na ausência dela, existe uma multa multimilionária a ser paga pela Esporte da Sorte. É claro que ela não quer que isso aconteça, até porque a parceria com o Corinthians vem sendo muito boa. A empresa vem pagando de forma correta aí o Memphis Depay, que é o reforço midiático, e já visa outro reforço midiático, que é o Paul Pogba, que só está esperando esse caso ser destrinchado aí com a justiça brasileira, com o governo federal brasileiro. Beleza, pessoal? A VaideBet prestou depoimento, o bicho está pegando, a tarde quentíssima no Corinthians. Aguardem as cenas do próximo capítulo. E a notícia que saiu aí quentinha do forno: o corintiano não tem um minuto de paz, na verdade. Rodrigo Garro já passou por tudo aquilo que passou na Argentina, de ter cometido o homicídio culposo ou não, lá na Argentina, aquele acidente trágico, e agora foi constatado aí uma lesão no joelho do nosso meia, Rodrigo Garro, que é de fundamental importância para o Corinthians. Segundo os médicos, aí, essa lesão ela já vem acontecendo, os sintomas já vêm acontecendo desde abril do ano passado e vem sendo, de certa forma, mascarada aí. Então, o clube informa que o tratamento começou ainda em 2024 e seguiu durante as férias. Pelo jeito, não é nada demais. Porém, o jogador vai desfocar o Corinthians aí no dia 16, no primeiro jogo aí contra o RB Bragantino, e muito provavelmente vai desfocar o Corinthians nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, nos primeiros jogos da temporada. E tudo indica aí que seu substituto será ninguém mais, ninguém menos do que o Coronado, tá certo? Palácios também vai começar como titular, Coronado também titular. Tudo indica que o Corinthians vai escalar jogadores reservas ou um time misto aí no começo da temporada, até para estar entrosando melhor aí o time titular e deixando pronto para a pré-Libertadores. Beleza, galera? Essas são as notícias do Corinthians de hoje. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva logo abaixo para dar uma moral para a gente aí do Corinthians FC News. Curta, comenta e compartilha e vai Corinthians!